Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do segundo exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o vereador René Heinemann a fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma leitura no livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Amém? Passamos ao expediente com a leitura das correspondências recebidas e as matérias que entraram na casa nessa semana. Boa noite a todos. Leitura das correspondências. Ofício número 2874 de 2018 da Caixa Econômica Federal. Curitiba, 1º de outubro de 2018, assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 27 de 9 de 2018, no valor de R$ 118.260, na conta vinculada ao contrato de repasse 829909 de 2016, firmado com o município de Campina Grande do Sul, assinado em 31 de 8 de 2016, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objetivo pavimentação asfáltica em vias urbanas desse município. Atenciosamente, Fábio Dantas Cassali, gerente da filial, substituto eventual, gerência executiva e negocial do governo de Curitiba. Convite. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim Santa Fé, convida os vereadores e a todos a presença no 13º Congresso do Círculo de Oração Unidas em Cristo, que será realizado nos dias 27 e 28 de outubro do corrente. Contamos com a presença de todos. Programação: dia 27 do 10, preletora Thelma Guedes, às 19 horas. Dia 28 do 10, preletor e cantor Vanderlei Figueiredo, de Curitiba, às 19 horas. Atenciosamente, pastor Pedro Falsi. Só um minuto. O senhor leu ali, nobre vereador, Jardim Santa Fé, para nós está Jardim Paulista. Do Santa Fé, né? Jardim Santa Fé. Então Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Jardim o Pedro Santa é pastor Fé. da Santa Fé. Convida o presidente. Obrigado. Passamos à leitura de requerimentos. Requerimento número 218, de 2018, do vereador René Heinemann dos Santos,
solicitando providências quanto ao estacionamento da Avenida Professor Duílio Calderari, esquina com a Rua Ângelo Antônio Zanquetin, onde deveria ter calçada para pedestres. Justificativa. Necessária a construção de calçada para pedestres, onde tem pedriscos, estão usando como estacionamento de carros, e os pedestres são obrigados a transitar na via por não ter espaço, trazendo assim risco de atropelamento com os carros estacionados naquele local, dificulta a visibilidade dos motoristas que cruzam da Rua Ângelo Antônio Zanquetin para a Duílio Calderari, precisando avançar a pista para obter visibilidade. Essas eram as leituras do expediente. Passamos à ordem do dia. Inicialmente, pedido de urgência ao projeto de lei 41/2018, de autoria do Poder Executivo. Campina Grande do Sul, 20 de setembro de 2018, excelentíssimo senhor presidente Sérgio Cavani. Cumprimentando cordialmente, encaminho anexo ao projeto de lei número 41/2018, que institui o veículo oficial de divulgação do município de Campina Grande do Sul e da outras providências para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência. Matéria complexa do Poder Executivo, está tramitando nas comissões pertinentes, então está em análise nesse momento o pedido de urgência. Vereadores que acham que esse projeto deve tramitar em caráter de urgência, permaneçam como estão. Vereadores que não concordam, manifestem-se. Pedido de urgência reprovado. O projeto segue no seu trâmite normal, estando em análise nas comissões. Passamos à apreciação dos requerimentos. Requerimento 213/2018, de autoria dos vereadores Anderson de Jesus Cardoso e Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando que seja implantada a entrega de medicamentos aos postos de saúde através do sistema de moto-entrega, primando assim para que haja agilidade no atendimento ao munícipe. O requerimento está em discussão. Votação. Requerimento 213/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Requerimento 214/2018 é de autoria dos vereadores Ana Carolina Mascarenhas Ferrer e vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá, solicitando travessia elevada em frente à Praça do Céu, na Rua Lucídio Florencio Ribeiro, 699, Jardim Flórida. O requerimento está em discussão. Senhor presidente e demais pessoas, junto com a vereadora Carol, estava até junto com o marido da vereadora Carol na frente lá e presenciamos lá, crianças passando e carro, as pessoas, um paga por todos daí, né? Em alta velocidade. E agora ali vai ser movimentado, acredito, já que final de semana já teve aberto, não tive o prazer de ver lá. Então, a gente viu isso, a necessidade, e pede com urgência ainda, se possível, antes que o mal aconteça. Votação. Requerimento 214/2018, aprovado. Lembrando que naquela região ali é de minha autoria, do vereador Amarildo, uma emenda impositiva para a construção de uma rotatória para melhorar a segurança do trânsito naquela região. Também não executado até o momento. Requerimento 216/2018, de autoria da vereadora Ana Carolina Mascarenhas, solicitando que providencie, através do setor competente, que seja averiguada a razão pela qual o asfalto está cedendo na Rua Ismênia Rosa Motim, em frente ao número 9, bairro Jardim Flórida. Aqui, inclusive, tem algumas fotos em anexo. O requerimento está em discussão.
já que somos fiscalizadores, né, de fato, estava fazendo algumas visitas e o pessoal da própria rua solicitou esse reparo, porque tá fundo o buraco ali e alguns carros têm tido alguns problemas mecânicos por conta dessa asfalto que cedeu. Votação. Requerimento 216/2018 aprovado. Requerimento 217/2018 é de autoria do vereador Anderson de Jesus Cardoso e de minha autoria, solicitando alteração da Lei 72/2009, que institui isenção do IPTU para imóveis utilizados por idosos em situação de risco pessoal e social, e da outras providências. No artigo 1º, inciso 2, diz: se possuidor ou utilizar um único imóvel com área inferior a 600 metros quadrados de terreno e construção inferior a 70 metros quadrados. Então, a sugestão nossa, junto com o vereador Anderson, é que amplie-se essa medida de 70 metros quadrados para 100 metros quadrados de área construída. Requerimento está em discussão. Pode fazer a justificativa, vereador Anderson. Senhor presidente, a todos que nos assistem pela rede social e do plenário, o objeto do requerimento é que a mudança na lei ocorra devido à situação que nós temos muitas casas que, geralmente, se a gente pegar um histórico de construção, ela ocorreu com, geralmente, uma planta inicial de 70 metros. O pessoal que tem uma baixa renda, quis legalizar, construiu com uma planta chamada popular, que era destinada... Casa Fácil, destinada gratuitamente pela prefeitura, de 70 metros, que poderia estar legalizando essa casa. E com o passar dos anos, essa casa sofreu algumas modificações. A família fez uma área, aumentou uma garagem lateral, e ela sai desse programa social de baixa renda de Casa Fácil. E isso é computado. Depois de aumentado, fiscalização foi lá, verificou uma situação como essa, ela tem um agregamento de fugida aí dos chamados situações que favorecem a isenção do próprio IPTU da casa. Então, a gente acha interessante e proveitoso, por conta do uso de construção de uma garagem apenas para proteger, muitas vezes, o varal ou o próprio carro, o carro de baixo custo que tem, a gente aumentar de 70 para 100 metros quadrados, o mínimo, o máximo, né? Para que a gente consiga atender aí moradores que têm uma dificuldade ainda de pagamento de IPTU e que também estão inseridos em programas sociais, né? Claro que para isso estar ocorrendo, o morador vai ter que estar em algum plano social, em algum projeto social do governo. Então, daí partiu o nosso requerimento. Se me permite, nobre colega, fazer uma sugestão aqui, como os nossos pedidos de isenção do IPTU para situações onde existe uma calamidade, onde existe uma necessidade também muito grande, não tem sido exatamente aceito pelo Executivo por esse momento de crise, né, e a falta de captação dos impostos, né, porque tem muitas pessoas inadimplentes, tanto é que veio aí o refis, né, para as pessoas que estavam ainda devedoras com alguns impostos, da gente, em vez de pedir uma isenção, pedir pelo menos um desconto de 50%, ou uma margem talvez menor, né, para concretizar esses nossos indicativos, que eles, de fato, venham a se tornar uma lei, né, para, de fato, melhorar. Porque, infelizmente, o momento de crise não tem permitido ao Executivo fazer a isenção total das taxas. Uma sugestão aí, até pelo nosso indicativo, que já foi aprovado aqui nessa casa, onde a gente solicita a isenção para as pessoas portadoras de deficiência física ou mental, ou de doenças dentro daquela tabelinha, né, das doenças graves. Tem uma tabela que, inclusive, corresponde às mesmas doenças isentas de carência da Previdência Social. Em vez de pedir a isenção total, pedir um desconto, né, uma forma mais facilitada ali.
ainda dentro do tema do requerimento, complementando a explanação do vereador Anderson, também tem as situações em que a família era numerosa, aí os filhos vão casando, vão saindo de casa, e aquele é o único bem que sobrou para o ancião da casa, o ancião da família. Então, ele recebe lá um salário mínimo de aposentadoria, gasta aí 30%, 40% com remédio. Então, se o município pudesse fazer essa readequação na lei, isentando essa família, depois de uma análise que normalmente são as análises aí que a prefeitura faz através da Secretaria de Desenvolvimento Social, enquadrada nos requisitos, muito iria ajudar o nosso munícipe, que acredito também que não vai ser nenhum impacto tão oneroso aí ao orçamento do município. Perfeito? Votação? Requerimento 217, 2018, aprovado. Esses são os requerimentos da noite. Passamos aos projetos de lei. Moção de aplauso número 20, 2018, de autoria do Poder Legislativo. Moção é de autoria do vereador Vinícius dos Santos Ferreira. Moção de aplauso aos servidores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Campina Grande do Sul. Moção de aplauso número 20, 2018, está em discussão e ela é apreciada em única votação. Está aberto. Boa noite a todos, presentes, os que nos assistem em casa. Quero agradecer a presença, né, do nosso amigo, professor diretor da PAI, Marquinhos, e o Orley, pedagogo isso, lá da PAI. Já aproveito também para parabenizar a nova gestão de vocês lá, pelo trabalho excelente de sempre. E, como a gente tem falado com o Claudinei, o presidente, a participação de vocês em tudo, né? Então, eu tive essa iniciativa. Agora, dia 15 de outubro, se comemora, infelizmente se comemora num dia, mas deveria comemorar todos os dias, em especial a PAI, porque lá não é somente professor, não é somente diretor, não é somente merendeira, motorista. Lá todo mundo é um segundo pai, uma segunda mãe, por tudo que vocês fazem lá na PAI. Então, eu tive essa iniciativa de fazer uma moção de aplausos para vocês, para os 33, Marquinhos, 33 funcionários, né, entre professores, o pessoal que faz a comida, o pessoal que faz o transporte, 5 ex-professores que há poucos dias saíram por uma nova regra, né, criada aí no Estado, de fazer essa homenagem para vocês, mas que isso se englobe para todos os professores e funcionários da educação do nosso município. Então, eu resolvi fazer essa homenagem no dia 15 de outubro, diretamente para a PAI, para reconhecer os trabalhos que vocês têm feitos lá, com aquelas crianças, com aqueles adultos crianças, com aqueles jovens crianças que lá tem na PAI há tempos, há anos. Eu acompanho o trabalho de vocês e nada mais merecido do que dar uma homenagem para vocês, coisa que nunca foi feito, né? Há poucos dias aí eu fiz uma moção e o título para o Claudinei, não só por ter sido ex-vereador, contribuiu muito para o município, mas por há anos, muitos anos, ser voluntário lá na PAI e agora presidente de iniciativa sem salário, sem nada, de coração, ele se doa mesmo para aquilo. Nós temos acompanhado os trabalhos de vocês e também com algumas iniciativas minhas e dos demais vereadores, sempre na parceria de estar podendo ajudar a PAI. Então, nesse dia 15 de outubro, que se comemora o Dia do Professor, estou fazendo essa iniciativa de fazer uma homenagem para vocês, para reconhecer o trabalho que vocês fazem e de grande relevância. Quando eu falo isso para os outros municípios, muitos não têm uma PAI, eles ficam de boca aberta, Marquinhos. Então, ainda mais agora nesses 30, 40, 50 dias de campanha que a gente conversou com muitas pessoas de fora, querem vir até conhecer o trabalho feito aqui na PAI, porque no município deles não tem. E a gente fala que sempre da nossa forma, às vezes até apertada, exprimida, ajudando com pouca coisa lá, é um significado muito grande. Então, já aproveito que vocês dois estão aqui e parabenizo vocês pela nova gestão e todos os professores que lá fazem essa função importante para o nosso município. E vocês fazem um trabalho à parte,
E, com certeza, ali vocês já estão tirando muita responsabilidade que o município teria que dar no que vocês fazem lá, e a gente sabe que não é nada fácil, né? Então, eu agradeço a presença de vocês e, agora, aprovando aqui, né, eu peço a aprovação dos demais nobres vereadores, e a gente está combinando aí para 1, 2 semanas fazer a entrega para vocês. Alguém quer acrescentar? Também quero agradecer a presença dos servidores da PAI aqui representados e dizer que trabalhar na PAI não é profissão, e sim uma vocação. Tive experiência ali junto com algumas pessoas que ali trabalham e realmente no início você entra com um objetivo e depois aquilo vai se transformando e se torna uma causa e é muito envolvente. Então, parabenizo a dedicação com que todos trabalham lá. E também tivemos a baixa lá de 4 servidores, né, Vinícius? Mas são regras, são leis e, infelizmente, essas não fomos nós que fizemos e não podemos nem opinar a respeito. Quer complementar? Quero complementar, presidente, lembrando que lá vocês não atendem 10, 20 ou 30, e sim 106, né? E eu sei que, presidente, se tivéssemos uma estrutura maior, 1, 2, 3 salas de aulas, poderia atender 200. A gente sabe que tem uma fila de espera, eu tenho acompanhado, né, eu peguei firme essa bandeira aqui no município sobre os autistas, né, e 2 que acabaram entrando lá, a gente já vê a melhor, em um mês, a criança que não dava oi, tem suas limitações, hoje me vê, vem correndo dar um abraço, me chama por nome. Então, já em 15 dias que o Matheus, é um caso, estava lá, a gente viu essa grande diferença. Então, são 106 que vocês atendem lá, a gente sabe que não é fácil, todos os professores têm suas particularidades do jeito de atender e sempre bem, né? A gente tem lutado também, acabamos perdendo uma emenda de 100 mil reais, né, que era do governo, por um detalhe mínimo ali, mas, como o presidente falou, tem regras, tem lei, a gente tem que cumprir, e com certeza essa emenda seria de grande valia para poder estar fazendo o que a gente precisaria lá. Mas continuamos na luta sempre. Votação? Moção número 20, 2018, aprovada após única discussão e votação. Projeto de Lei 28, 2018, autoria do Poder Legislativo, autor é o vereador Cleberson Antônio Cordeiro Dalprá. Denomina Travessa Milton da Rocha Maurício a via pública que especifica e dá outras providências. Em respeito aos familiares presentes na sessão, farei a leitura da biografia. Milton da Rocha Maurício, nascido em Curitibano, Santa Catarina, em 1960, filho de Agenor da Rocha Maurício e Evangelina da Rocha Maurício. Teve irmãos Joelmi, Melito, Alceu, Sueli, Joseli, Vanderlei e Terezinha. A família veio de Santa Catarina para tentar a vida em Campina Grande do Sul. Moravam na fazenda Bernardone, que era do padrinho do Milton, e trabalharam desde pequenos na fazenda. Milton estudava no Colégio da Sede de Campina Grande do Sul, tinha muitos colegas, sempre alegre, estudioso, boas notas, arteiro, muito sapeca. Recebeu o apelido de Grilo quando era pequeno e ficou conhecido por todos da cidade como Grilo. Casou pela primeira vez, teve uma filha, Evelise. Casou-se novamente com Madalena e viveu com ela por 28 anos, com quem teve 3 filhos, Cleverson, Clayton e Crislane, que foram bem educados pelo pai. Grilo trabalhou desde os 15 anos de idade, já registrado em carteira. Sempre teve como motorista de caminhão e máquinas, retroescavadeira, todos gostavam do seu trabalho. Trabalhou nas empresas Jabur Pneus, Construtora Capivari Limitada,
Construtora e empreiteira Araçatuba. Também trabalhou na Associação de Promoção Social Campina Grande do Sul e seu último trabalho foi na Prefeitura desde o ano de 2003, pela Procamp. E depois foi efetivado com concurso público e trabalhou em obras como operador de máquinas. Grilo vivia sempre alegre e tinha muitos amigos. Não tinha tristeza e não era de encrencas. Gostava muito de ajudar os outros e para ele não tinha tempo ruim, podendo ser a qualquer hora. Morou na estrada Caraguatá por 28 anos, no mesmo endereço. Faleceu em 21 de janeiro de 2017. Esta é a biografia do Milton, aqui anexada ao projeto. Está aberto para justificativa. Senhor presidente, demais vereadores, família que se faz presente aqui. Cada vez que tem homenagem aqui, eu falo que eu gosto de dar flores em vida. Mas também não podemos esquecer dos nossos amigos, né, que se foram. Então, ruas, nome de prédios, só são possíveis depois que as pessoas morrem. Eu acho injusto isso. E nada melhor do que homenagear o lugar onde ele cresceu ali. Ele nasceu em Curitibanos, mas a gente sabe lá onde que seu Agenor morava, todos os filhos criados ali. Está aqui a família, todos os vereadores conhecem. Não tem um aqui que possa falar que deu diferente do outro. Todos trabalhadores, pessoas honestas, íntegras. Família que, como diz do Newton aqui, que só vai receber elogios. E já tem um caso até, sobrinho dele, o Gilberto Maurício de Oliveira, que tem a casa no tem a rua no João Paulo II, já foi homenageado. Gostaria que não fosse assim, né? Mortes, pessoas novas, é triste. Desse vereador, dos demais colegas, a única coisa que nós podemos fazer hoje é homenagear com o nome da rua ali onde ele morava lá. É uma travessa e vai ficar eternizado para o resto da vida. Então, o que eu pude fazer, como diz, e faria independente de política, e faço. Eu falo isso, não interessa se é amigo ou inimigo. A gente tem que ver o que a pessoa fez, o que a pessoa é, quem que é a família da pessoa, resgatar esse valor. Então, quem conheceu o Grilo, se precisasse 2 horas da manhã, entupir um bueiro lá, está alagando uma casa. Você podia ir lá na casa dele, eu nem precisava ir lá, você ligava, ele atendia o telefone e ia. Encalhava um caminhão, um ônibus escolar lá no Taquari, tinha que pegar a máquina daqui da Campina. Ele ia lá. É um cara que não tinha preguiça. Carregava a máquina no caminhão sem ter rampa, um dos melhores operadores que eu já conheci. Então, receba essa minha homenagem e dos demais colegas aqui, como um simples reconhecimento pelo que ele fez no nosso município. Parabéns, Cleves, pelo projeto, pela bela iniciativa. Eu conheci o Grilo através do meu pai, era muito amigo do Oswaldão, e tudo isso que o Cleves falou é pura verdade. Trabalhador, vestia a camisa do município sempre para poder ajudar o próximo. É uma simples e pequena homenagem, né, Cleves, mas de grande valia. É um amigo nosso que a gente nunca vai esquecer, ainda mais sempre que precisava, ligava, não precisava ir junto, que ele sabia o que estava fazendo e era sempre bem feito o trabalho. Parabéns, né, pela família que aqui está, pela grande pessoa que ficou aí na família de vocês. Perfeito. Esclarecendo aos familiares, o projeto teve entrada aqui na casa dia 25 de maio, que foi quando o Cleverson propôs o projeto. Foi analisado, ficou um pouquinho aqui parado por causa do setor de urbanismo, questão de liberar a rua, né, ver se poderia ser dominada ou não. Mas hoje, enfim, a gente conclui essa parte aí, passou por 2 votações com a de hoje, que vamos fazer agora. Encerrando a votação, quero convidar os familiares que permaneçam na sessão, para que após o encerramento da sessão a gente possa fazer uma foto com vocês. Gostaríamos de ter essa honra. Em votação, projeto de lei 28/2018. Projeto de lei 28/2018, aprovado após segunda discussão e votação. Eram essas as matérias dessa noite. Passamos para a última parte da sessão. Passo a palavra ao vereador Cleverson Dalprá.
Boa noite a todos, mais uma vez. Agradeço a presença de todos, familiares do homenageado, as demais pessoas que vêm assistir. Falei até que não ia falar de política aqui, mas parabenizar todos os colegas vereadores. Que bom se os outros municípios seguissem o exemplo de Campina aqui. Todos os candidatos que os vereadores trabalharam fizeram votos, alguns foram eleitos, outros não, mas a gente vai cobrar dos que foram eleitos, continuar amigo dos que não foram eleitos, terá próximas, com certeza. Os próprios eleitores de Campina, poucos incidentes, eleição tranquila. Temos um governador agora que o prefeito faz parte da base, média de 5 votos por um, cada 5 votos por Ratinho parecia um voto para segundo colocado. Então, acho que a obrigação do governador agora com o município, não de nós eleitores de ter votado nele, agora é ele que se sente na obrigação de ajudar bem mais nosso município. Deputados federais de nomes que a gente já sabe que gosta de trabalhar, deputados estaduais, a mesma coisa, só que a verba vem mais dos deputados federais, e esperar agora que o povo tenha consciência, como diz, o voto é democrático, é secreto, e que nós pensemos em nosso país. Nosso Paraná aqui já está bem representado. Acredito que o povo com consciência vai saber o que é melhor para o nosso país. Não discuto, como diz, política, religião e futebol, a gente não se discute, mas que as pessoas tenham, as famílias de bem, tudo, preste bem atenção para que mais 4 anos o Brasil venha ao progresso. Seria isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vereador Wagner Santana. Boa noite a todos os presentes, que nos assistem através da rede social. Parabenizar você, Carlos, pela homenagem ao Milton, ao amigo Grilo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. E o Grilo era o cara que fazia o dia dos colegas que valia a pena. Sempre dando risada, sempre contando uma piada. Então, meus parabéns pela homenagem. Queria, na última sessão, que o vereador, o professor Felipe, fez um apelo, né, para nós cuidarmos das nossas sessões e não emporcalhar a cidade, né, não jogar. Queria dar o parabéns aqui para o Amarildo, para a equipe dele que ficou lá no Jaguatirica. Eu moro pertinho do ladinho da escola e não teve nem dele, nem dos outros companheiros que estiveram trabalhando lá, ninguém jogou. Infelizmente, no Ribeirão teve uns ainda que tiveram emporcalhando a cidade, mas eu acho que, no geral, está melhorando muito, muito e muito, muito. E meus parabéns a você, Felipe, que a iniciativa veio de você. E meu boa noite a todos e uma ótima semana a todos. Vereador René Hennemann. Boa noite a todos. Cumprimentar a cada um que está aqui nesta noite. Temos bastante hoje, né? Que bom que tivesse sempre assim e daí para mais. Parabenizar também a família do nosso querido Grilo. São pessoas que a gente aprendeu a gostar e nos criamos juntos. Aos nossos amigos da APAI também, né? E parabenizar também o nosso povo daqui, que, para não falar que eu não vi santinho aqui na frente do colégio daqui, do José Eurípides, eu vi um, que acho que alguém trouxe como colinha e acabou desprezando ou derrubou do bolso. Muito bacana. Que seja copiado, né, que seja seguido como exemplo na próxima eleição, que é vereador e prefeito, que geralmente é mais complicado, o pessoal briga mais por isso, que possa servir de exemplo, né? E que, na continuidade da eleição, nosso povo possa pensar no amanhã de nossas famílias, de nossos filhos, né? Que possam agir não com emoção, por brigas, mas assim por um crescimento da nação, né? Emprego e saúde e tudo mais, segurança. Que Deus abençoe a nossa semana e que nós possamos ter uma semana abençoada e que a semana que vem possa ter um público maior ainda do que esse
que vocês possam estar aqui ou indicar que alguém venha nos prestigiar e, assim, os trabalhos da Câmara possam ser divulgados. Boa noite. Vereadora Ana Carolina. Boa noite a todos aqui presentes, ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Quero lembrar que nós estamos iniciando um mês onde as mulheres devem fazer os exames de mama para fazer o preventivo contra o câncer de mama, né? Então, lembrar aí do Outubro Rosa. Eu gosto muito de dar o exemplo, então, quando foi o mês para doar sangue, eu fui doar sangue, postei na minha rede social, e nesse mês eu fiz uma coisa meio ousada, né? No início do mês de maio, eu fiz um exame de mama e pedi à moça para tirar uma foto minha de costas, né? Para mostrar que eu estava de costas, né? Então, que tem que ser, né? Mas estou dando um exemplo novamente e espero que as mulheres sigam, né? Que façam o seu exame preventivo, que evitem aí um câncer. Elogiar os munícipes aqui de Campina Grande do Sul, porque, de fato, tenho percebido que essas eleições foram umas eleições limpas, né? As pessoas também, no caloroso embate político, mas sempre respeitando a opinião dos outros, uns um pouco mais fervorosos ao defender o seu candidato, mas, assim, mesmo foi muito pacífico essa defesa. E a questão da educação, da limpeza, né? Também tivemos alguns incidentes, mas bem menos, né? Aquela ideia de se jogar o santinho nas ruas, aproveitando a inocência, às vezes, de um eleitor que não se preparou ao longo do tempo de campanha, né? Para decidir o seu candidato, também é uma consciência que está acabando. A gente tem visto nessas eleições, principalmente, que o eleitor está cada vez mais dentro da política, mais participativo, e isso é muito importante, porque eu até tenho assim, uma certeza de que a política rege a nossa vida em primeiro lugar, né? Depois vem cultura, artes, uma série de outras coisas, mas a política ela sempre vem em primeiro lugar. Até nessas eleições a gente percebe um número muito grande de votos brancos e nulos, e eu sou um pouco contra essa prática. Por quê? Porque se os candidatos não te representam, mas algum deles será o seu representante de qualquer forma. Porque a gente vive numa democracia onde o voto, né, é quem elege os nossos governantes. Então, votar branco e nulo, eu acho um desperdício do exercício da sua democracia, né? Então, até vamos fazer um apelo assim, não votemos brancos e nulos, vamos escolher um representante, porque você será representado de qualquer maneira, não é verdade? No mais, desejar a todos uma boa semana. Temos aí um segundo turno para o nosso presidente, e que essa consciência política continue pacífica, né? De fato, nós temos aqui duas posições bem radicais, né? O PT, que nós temos todo ali um passado de 3 mandatos, né? Petistas, e o pessoal está defendendo não o PT, depois o não Bolsonaro, mas vamos fazer isso com paz, né? E conhecer, principalmente, aquilo que os candidatos apresentam como plataforma de governo, né? E não se defender simplesmente por defender. No mais, então, desejar uma boa semana e uma boa noite a todos. O vereador Felipe Veiga. Boa noite a todos. Hoje especial ao Marquinhos, diretor da PAI, grande amigo, o Orley, o Elísio e a família do homenageado aqui. Eu queria falar da eleição também, impossível a gente não falar sobre, né? Primeiro, o que o Wagner comentou, obrigado pelas palavras, Wagner. Eu acho que isso não é um mérito só meu de ter falado sobre isso, mas de vocês. O Sérgio também se manifestou nas redes a respeito. E no domingo amanheceu uma chuva muito grande, eu e o Fernando fomos até a frente das escolas só para ver como é que a coisa estava. O Anderson também foi.
6 horas da manhã nós estávamos lá e a quantidade de material muito pequena mesmo. Isso nos deixou bastante satisfeito. Depois nós ficamos sabendo que, pelo menos nos 4 colégios eleitorais da minha região, eram os mesmos e foram jogados pela mesma pessoa, né? Que a Guarda Municipal conseguiu identificar. Parabéns à Guarda pelo trabalho que fez também, né? Isso é importante. Acho que as pessoas sejam punidas por isso, porque na eleição para foi presa, né? Isso é importante. E na eleição para vereador e prefeito foi uma calamidade, né? E o que eu tenho muita dó é do pessoal que trabalha nas escolas depois, porque são eles que limpam, né? O pessoal dos serviços gerais, os agentes educacionais, eles têm que ir para frente da escola fazer a limpeza da sujeira que foi feita. E esse ano fiquei bastante feliz e, de fato, que continue para a eleição municipal, né? Acho que essa consciência é bem importante. Ainda sobre as eleições, e para nós aqui no município, como o Cleverson mesmo comentou, foi satisfatório o resultado, né? Não houve desentendimento entre as lideranças municipais. Passada a eleição agora para o legislativo, principalmente, eu acho que o que fica é nossa esperança de que, principalmente os legisladores, passem a cumprir melhor o seu papel constitucional a partir de agora. Porque o país chegou no estado que está não por incompetência apenas do executivo, o presidente. Muito mais eu atribuo à incompetência do legislativo, que deixou de legislar faz uns 12 anos, passou essa atribuição para o judiciário, que não tenha o voto popular para fazer tal coisa, né? Porque aí você vai ver o gasto com o legislativo, que deveria legislar, você tem um gasto tremendo que não é justificado, porque não faz aquilo que deveriam fazer. Então, fica meu apelo aos que foram reeleitos e aqueles que foram eleitos, e os não eleitos, né, porque tem mais 1 ano e meio pela frente, praticamente, ainda, né, de que cumpram o seu papel que a Constituição pede que eles façam, né? E não adianta a gente ficar de olho só no Executivo. Eu só vou discordar um pouco da Carol, com todo respeito, Carol, da vereadora Carol, mas eu acho que o voto nulo é válido, sim. Quer dizer assim, vocês não são competentes, eu não acredito em ninguém, suas propostas são ruins, melhorem para a próxima. Aí eu vou lá e anulo o meu voto. O branco eu acho que não deveria ser usado, mas o voto nulo eu acho que tem que ser usado, sim. Se ninguém me representa, eu não voto em ninguém. É mais ou menos assim que eu penso. Só para justificar a minha democracia. Só para justificar a minha reprovação do pedido de urgência do projeto das publicações oficiais, eu não tive tempo de ler com atenção o projeto ainda, acho que os outros vereadores também, que se manifestaram contrário ao pedido de urgência, mas tenho certeza que todo mundo, como sempre, vai tentar acelerar, né, mas só para que a gente não tenha essa responsabilidade assim, de acabar atropelando um tema tão importante. Mas eu queria agradecer àqueles que estão aqui, os que nos assistem em casa, desejar uma ótima semana e até a próxima sessão. Vereador Venício Ferreira. Primeiro, agradecer novamente ao pessoal da PAI, o Marquinhos e o Orley, que aqui estão, né, os demais visitantes, nosso amigo Alceu, obrigado pela presença. Eu quero, primeiramente, aqui, fazer um requerimento, solicitar que essa casa faça um requerimento para que se tome providências na entrada, Felipe, ali na entrada do calçadão do Colégio Ivan, ele tem uma pequena entrada que dá acesso ao portão do colégio, né, aos professores, aos funcionários ali tranquilo, mas a acessibilidade ao portão principal, 0. Então, eu vi ontem os ônibus passando no canteiro, meio fio estragou, calçada, tudo. Os cadeirantes, as pessoas com idade que também lá estavam, dependendo da cadeira de roda, tinha que parar lá embaixo, subir tudo aquilo empurrando, sofrendo ali para adentrar no colégio na hora da votação. Então,
Até eu entendo que, de repente, foi um deslize quando fizeram aquela obra ali do calçadão, mas que a prefeitura tome providências para arrumar. Quero parabenizar aqui o Peron, nosso amigo Peron, e o Fred, secretário do Desenvolvimento Social, Econômico, onde ele cuida do turismo, pela organização do Rédeas de Ouro 2018. Eu não consegui vir durante a semana ali, devido também aos nossos compromissos também com a campanha eleitoral. Vim na sexta-feira, assisti às finais ali, e muito bem feito, muito bem organizado, foi melhor do que o ano passado, mais gente prestigiando, pessoas de vários lugares do Brasil, né? Era o Campeonato Brasileiro, então a gente se viu ali a alegria e a vontade. Vereador Anderson, que a gente que sempre está direto com o Peron em alguns eventos, ainda mais quando se diz animais e cavalo, a alegria dele, no olho dele, do evento sempre dá certo, né? Teve um trâmite de presidência, troca de presidência ali, mas o prefeito também já deixou aberto para o Rédeas de Ouro 2019, que seja feito aqui também no nosso município, principalmente usando aquela grande estrutura da arena coberta que a gente tem. Mais uma etapa aí, né, todo mundo que me acompanha, as pessoas que me acompanham nos meus trabalhos no dia a dia, né, eu trabalho também muito firme em cima de fiscalização e acompanhamento das obras, e eu acompanhei sexta-feira a colocação na capa asfáltica da José Botelho Filho e a Alfredo Bertoli no bairro Senhor das Graças. Para quem não conhece, fica ali naquele bairro junto ao Detran. Então a gente viu a alegria, Anderson, nós que politicamente trabalhamos para o mesmo deputado, não preciso citar nome aqui porque já foi dito várias vezes, pela emenda que foi mandada de 2 milhões, onde foi contemplada 9 ruas e agora está sendo colocada a capa asfáltica. Então, a alegria daquelas pessoas que ali estavam vendo a realidade e o negócio acontecer, né? Após de muita luta nossa, né? Até com asfalto quente ali, as crianças pedindo licença para poder jogar bola. A gente vê a alegria e o asfalto que faz uma qualidade de vida e melhora o bairro com toda certeza. Eu quero aproveitar aqui o Júnior, nosso amigo funcionário da prefeitura, né? Parabenizar você, o professor Anderson. Acho que é vocês dois que estão com o futsal feminino, né? A Tairine também, isso, né? Então, quero que se transmita as boas sortes lá para as meninas, né, que viajam quinta-feira para Shoppingzinho no Paraná para disputar a fase final da divisão B do futsal feminino, né? Teve os Jogos da Juventude, isso, né? Eu antes participamos lá em Guaratuba, o ano passado, esse ano também, nos jogos, na final, a gente viu tanto que elas cresceram e ganhando sempre de times bons, né? De alto nível. Então, transmita lá boa sorte. Esse não vamos porque é um pouco longe, a gente tem alguns compromissos aqui agora após a campanha, muito trabalho para fazer. Eu quero aqui, para finalizar, né, lembrando sobre a APAI, Marquinhos, e convidar, já foi lido aqui semana passada, a gente reforça o pedido e o convite, né, para que venham no dia 20 de outubro ali no Salão da Igreja Católica no Araçatuba, para o jantar italiano, onde a APAI sempre faz algumas ações para arrecadar fundos para poder ajudar lá. Então, a gente deixa o convite aberto e a população que nos assiste, os amigos, aos vereadores que vão para participar, levem suas famílias para poder contribuir. Eu sempre acredito assim que nessa parceria, nessas pequenas ações que a gente se faz grandes negócios, e lá, com certeza, isso vai ajudar muito, né? Então, eu quero desejar a todos uma boa... perdão. Quero também falar um pouco da eleição e parabenizar aos nossos eleitores, a nossa população, que foi em grande massa. Tivemos ali entre branco e nulo, abstenção, 4.000 pessoas que não foram votar, né? E parabenizar os deputados eleitos, também os não eleitos, mas principalmente todos eleitos aqui do município, que sempre contribuíram tanto com obra quanto em participação, né? O nosso município sempre tem a crescer, e agora eu acredito que vai alavancar um pouco mais aí, com esses deputados e o nosso governador, numa melhora ainda mais para o nosso município, sempre olhando a qualidade de vida da nossa população. Deus abençoe a todos. Boa noite. Vereador Eugênio Zanona.
Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos, parabenizar aí a família do homenageado aí do Grilo, agradecer a presença aí do pessoal da PP e desejar uma ótima semana a todos. Vereador Anderson Cardoso. Boa noite a todos novamente, a todos os que nos assistem no plenário e pelas redes sociais. Queria, primeiramente, parabenizar o vereador Cleverson por justa homenagem, a toda a família do Milton, nosso saudoso Grilo, pela pessoa maravilhosa que era. Eu conheci ele no tempo que o seu João era o responsável pela garagem, e me lembro uma situação assim que me causou muito espanto, né? Ele fazendo a manobra que o Cleverson falou ali, que na verdade era a entrada no córrego aqui da sede aqui, né? Com a retroescavadeira. Aquilo lá me assustou, o coração parou pelo minuto. Fiquei assim bem preocupado assim. Mas a destreza, o trabalho com o maquinário, eu nunca vi igual não de todos os tempos que eu vejo aqui. Mas não só por isso, pela pessoa que é, pelo profissional que se tornou dentro do nosso município de referência. Meus parabéns a essa homenagem e a toda a família que está recebendo essa solicitação. Eu queria voltar no requerimento feito por mim e pelo Vinícius, o 213/2018, sobre a entrega de medicamento por moto entrega. O requerimento ele foi colocado com o intuito de proporcionar aos nossos munícipes uma agilidade na entrega. A gente, em visita à farmácia central que se situa na sede, verificamos a quantidade de medicamento e objetos médicos, utensílios voltados para o uso das unidades de saúde, luva, soro, agulha, um estoque da ordem de 1 milhão e alguma coisa. Só para 1.200.000, né, vereador? Só para a gente situar, tem muitos municípios por aí afora que não têm esse potencial de medicamento em seus estoques na farmácia central. Então, o que é necessário, né? É necessário que esse medicamento chegue às casas, né? Porque muitos não conseguem se deslocar das suas casas, que são mais distantes, até a farmácia central, porque a gente tem uma lei que regulamenta a distribuição de medicamentos de receitas controladas, né? A chamada receita em 2 vias. E essa dispensa tem que ser feita pelo farmacêutico. Então, a gente precisa que os moradores venham à farmácia central. O prefeito já assinalou a futura inauguração de uma farmácia central localizada no bairro do Jardim Paulista ou do próprio Eugênia Maria. A contratação também de profissionais na área também para fazer o suporte desta unidade de farmácia, mas talvez até isso ocorrer, a gente poder colocar esse serviço em funcionamento a fim de possibilitar que o morador tenha mais fácil acesso a esse medicamento, que muitas vezes já não tem dinheiro para o medicamento e muito menos tem para passagem, que nada R$ 4,00, 8, né? Se você pegar aí de volta, depende de onde você estiver no município. Então, esse requerimento é para dizer que a gente está cobrando esse serviço público, essa melhoria junto ao prefeito. O prefeito já assinalou que tem o interesse de melhorar a distribuição, tem o remédio. É falho dizer que não tem o remédio na farmácia central, ele tem, só que a dispensa ela é controlada. Ou muitas vezes a receita vinda do hospital não compatibiliza com a cesta básica de medicamento, então isso precisa ser cuidado. Eu costumo dizer para aqueles que fazem o uso da farmácia central, na hora que o médico for lhe entregar a chamada receita médica, pergunte se esse remédio tem na farmácia central, porque todos os consultórios médicos, conforme orientação da Secretaria de Saúde, possuem a listagem de remédios básicos que tem na farmácia. Então, faça a consulta com o seu médico.
ó, doutor, não tenho condição de compra, você pode verificar se a listagem da farmácia básica da prefeitura contempla esse medicamento, se não tem um genérico, então pode ser requisitado desta maneira também, a fim de ajudar na compra ou na aquisição do remédio. Eu quero desejar boa sorte, um sucesso para a equipe do futsal feminino, através do Juninho aí e do professor Anderson, nosso querido professor Doce, que tem um sucesso lá em Chopinzinho, lá. Né? A gente, com o vereador Vinícius, a gente participou toda essa excursão até essa chegada nessa altura de campeonato, mas agora ficou um pouquinho longe e a gente vai ter que olhar por imagens mesmo, Juninho, que eu sei que você vai postar para nós, e a gente deseja maior sucesso, porque seria uma conquista inédita no município, e as meninas merecem. Um grupo fantástico lá, eu digo que é uma família lá, a gente observa que é uma família de todos envolvidos, então a gente tem sucesso. Vou estar mandando um ofício do meu gabinete à juíza eleitoral, a fim de tentar a possibilidade da mudança de sessão do Colégio Marcos Nicolau para o Colégio João Maria de Barros. Como que oportuniza a situação ao acaso, né? Eu, pela segunda vez, voto no Colégio Marcos Nicolau. Até então, a minha zona de votação era o José Eurípides. E, em 2016, fiz a mudança para o Marcos Nicolau. Naquela oportunidade, foi um dia maravilhoso, assim, tranquilo, de sol e tal. A gente não percebeu os problemas da zona eleitoral, mas a gente verificou nesse domingo, graças à chuva que deu, ao constante problemas das chuvas que ocasionaram, uma grande dificuldade do eleitor votar. Dificuldade de estacionamento, dificuldade de movimentação no colégio. O colégio tem uma dificuldade de entrada nas urnas de acessibilidade, rampas íngremes, molhadas, extremamente perigosas para crianças e principalmente para os eleitores de maior idade, de 60 e poucos anos, que querem lá. Minha mãe, inclusive, me acompanhou na votação, ela também modificou há pouco tempo para lá. Eu vi a dificuldade, ela com 60 e poucos anos, ativa, mas a dificuldade que ela teve de ter acesso pela rampa molhada. Então, vou estar oficiando a juíza eleitoral para a possibilidade de transferência para o João Maria de Barros, que é um colégio que tem uma acessibilidade, uma estrutura maravilhosa, tanto de estacionamento como de movimentação interna e externa, para que essa zona tenha um atendimento melhor ao eleitor, né? Então, vou destinar isso. E já chamando a própria questão do próprio Colégio Marcos Nicolau, me veio à cabeça, e os nossos alunos? Né? Como os nossos alunos estão frequentando em dias chuvosos aquele ambiente? Porque a criança também é ativa, né? Se a acessibilidade é difícil para nós adultos ou para os velhos, para as crianças também. Precisamos ter um cuidado com atenção com o Marcos Nicolau. Vou estar colocando em agenda minha como prefeito para estar vendo o que pode ser feito no colégio a fim de melhorar aquela situação. Para encerrar, eu tive em reunião com a coordenação do meio ambiente, com a Andréia e com o Renato Machado, nosso querido Machadinho, e eles pediram para mim fazer um convite. No dia 16 de outubro, às 14 horas, haverá audiência pública para a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Provavelmente será aqui na Câmara. Após a aprovação nessa audiência desse plano, vai ser criada a lei que vai dar a destinação ou os trabalhos com os resíduos sólidos do nosso município. Então, o convite vai chegar aqui a essa casa, mas ela já pediu para a gente estar disponibilizando esse convite a todos os vereadores e a quem nos ouve em casa e no plenário. No mais, desejar uma boa noite a todos e uma excelente semana. Quero fazer uma correção aí, eu falei a PP e é a pai, né, agradecer. Perdoe a palavrinha errada aí. Vereadora Marildo Bandeira. Boa noite, senhoras e senhores, o público que nos assiste. Gostaria de enviar um ofício ao Executivo Municipal,
referente à linha de ônibus da barragem das 17 horas. Hoje ele está fazendo o retorno no quilômetro 34, ali na barragem, próxima da antiga fábrica de parte. Esse ônibus é necessário fazer uma extensão até o bairro Ribeirão Grande 2. Tem mais 5 pessoas que descem ali e têm que ir a pé até as suas residências. Queria agradecer aos eleitores que depositaram confiança em nossos deputados, o qual contribuíram muito pelo desenvolvimento do nosso município. O deputado Alexandre Cury, e o Lupion é um deputado federal que está entrando aí no município através dos projetos, e o nosso governador Ratinho, o qual o prefeito Bill foi um dos primeiros a enganjar na sua campanha. Meu muito obrigado. Perfeito. Saúdo a todos que nos prestigiam aqui. Casa quase cheia hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Um retorno de um processo eleitoral, aí é uma satisfação tê-los aqui nessa noite. Saudação especial aos familiares do Grilo. Também uma saudação muito especial ao nosso povo ali, amigos da APAI, de Campina Grande do Sul. Também temos aqui representantes da imprensa, assessores, funcionários, pessoas da sociedade em geral. Registrar aqui o meu agradecimento às pessoas que atenderam ao nosso pleito, à nossa indicação de candidato, não só a minha indicação, mas a de todos os vereadores. Com certeza, todos os vereadores, como eu já falei antes da eleição, procuraram angariar votos para os parceiros políticos do município, e agora, não diferente do esperado, com certeza vem a cobrança para nós que os representamos, e assim, consequentemente, nós teremos que fazer a nossa cobrança a eles também, e lá na frente vamos mostrar um bom resultado para o município, que eu tenho certeza, só tem a ganhar. Eleger os aliados é facilitar o acesso ao governo, nada melhor do que o governador que foi eleito, né, que é parceiro do município, é parceiro do atual prefeito, e mais do que isso, é parceiro da população. Promete fazer um bom trabalho, e acredito que a gente vai ter um acesso muito amplo, muito aberto nesse governo, onde Campina Grande do Sul é quem vai sair ganhando. Não individual cada vereador, mas um todo, pelo que foi trabalhado. Seriam essas palavras nessa noite. Agradeço a presença de todos nos acompanham pela internet. Os vereadores aí com vários projetos tramitando nas comissões, uns um pouco mais polêmicos, outros mais fáceis. A convocação para alguma comissão essa semana, vereadores? Na quarta-feira, a Comissão de Educação, para uma conversa com a coordenadora do projeto Câmara na Escola, a professora Denise. A gente precisa conversar sobre, eu, o Anderson e o vereador Renê, 13h30 da tarde. Nós precisamos conversar a respeito do projeto. Perfeito. Lembrando que as comissões fazem reuniões abertas, toda a sociedade está convidada a participar. Peço aos assessores, antes do encerramento da sessão, registrarem a presença na recepção. E, como eu já havia falado, convido a família do homenageado, do Grilo, essa noite, fazer uma foto aqui na frente com os vereadores. A sessão está encerrada, uma boa semana, Deus abençoe grandemente a todos.